Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando. Você que tem uma Bíblia, pode fazer a leitura comigo. E para tu que não tiveres uma Bíblia presencial, você pode anotar este texto, esta passagem no seu caderno, na sua agenda, pois é bastante útil para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Leia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Versículo 2. Não vivam como os que vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Que Deus abençoe as suas palavras. Amém? O Senhor trouxe esta reflexão para todos nós que estamos acompanhando neste momento, porque há muitos dos filhos de Deus, há muitos dos servos de Deus, há muitos que dizem ser escolhidos de Deus, dizem ser filhos, dizem ser servos de Deus, mas vivem o contrário desta passagem. Porque muitos de nós temos aquela mente em dizer que não, Deus importa-se apenas com o meu coração. Deus importa-se apenas com o meu interior. Deus não se importa com o meu meio ambiente. Deus não se importa em como eu me visto, em como eu me apresento, em como eu me comporto diante da sociedade, em como eu vivo perante a sociedade. Deus importa-se apenas com o meu coração. Então, amado, amada que pensa desse jeito, o Senhor neste momento veio para lhe dizer que estás enganado, que estás enganada. Deus não precisa apenas de nossos corações, amém? Deus não precisa apenas do teu coração, mas Deus precisa do seu todo. Deus precisa completamente de você, o seu completo, porque a Bíblia diz que ofereçais completamente, ofereçam-se a Deus. Em outras linguagens diz que sacrificai os vossos corpos como um sacrifício santo, agradável a Deus. Amém? Então, entenda alguma coisa, amado. Para você que é filho de Deus, para você que é filha de Deus, não adianta apenas orar, não adianta apenas ir à igreja, não adianta apenas ofertar, não adianta apenas fazer boas obras. O mais importante, o que Deus quer, é que você seja o primeiro sacrifício. Antes de qualquer outro sacrifício, antes de qualquer outra oferta, que você seja a primeira oferta para Ele. Amém? Que você seja o primeiro sacrifício para Ele. Antes de qualquer adoração, que a sua vida seja uma adoração para Ele. Quantos de nós que oramos, vamos à igreja, servimos a Deus, mas a nossa vida não é uma adoração diante de Deus. A nossa vida não gira em torno de adorar a Deus, em torno da vontade de Deus. As nossas decisões, os nossos pensamentos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos posicionarmos, não condiz com a vontade de Deus. Não condiz com a adoração verdadeira para Deus. Nós servimos na obra, tudo bem. Nós vamos à igreja, tudo bem. Nós ofertamos, tudo bem. Mas será que tu és uma oferta para Deus? Será que o seu corpo é um sacrifício vivo para Deus? Porque antes de qualquer outro sacrifício, é você que Deus precisa. Que você se entregue a Ele. Que você sacrifique o seu corpo, as suas paixões, os teus desejos, as tuas vontades, por amor a Ele. Não adianta enchermos as igrejas. Amém? Não adianta estarmos cheios de presença
nos cultos, louvando, adorando, se nós não somos um sacrifício para Deus, se os nossos corpos não são um holocausto para Deus, se nós não somos esse sacrifício vivo, santo e agradável, se a nossa vida não gira em torno de adoração a Deus, não gira em torno de fazermos a vontade de Deus. Amém? Compreenda isso, amado. Deus não quer apenas o coração, como muitos dizem. Porque muitos de nós nos comportamos de uma maneira tão péssima diante da sociedade. Vivemos como todos vivem, falamos como todos falam, andamos como todos andam, vestimos-nos como todos vestem-se. Porque nós falamos, ai, Deus precisa apenas do meu coração. Deus não se importa se eu vou vestir uma saia curta. Deus não se importa se eu vou na bailada. Deus não se importa se eu ando com prostituta. Deus não se importa se eu faço isso, se eu faço aquilo. O que Ele quer é o meu coração. Não. Estás enganado, amado. Estás enganada, amada. Deus precisa de você. Antes de qualquer louvor na igreja, ok? Antes de qualquer adoração na igreja, Deus precisa que a sua vida seja uma adoração para Ele. Antes de qualquer sacrifício, Deus precisa que o seu corpo seja um sacrifício para Ele. Sacrifício vivo, santo e agradável para Ele. Ok? É isso que Deus quer. Ele disse, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das vossas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável, ok? Por isso muitos de nós estamos tropeçando nesta caminhada com Jesus. Por isso muitos de nós estamos quase desistindo. Porque nós não conhecemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E como iremos de conhecer a vontade dEle se nós não somos transformados por Ele? Ok? Porque Ele disse, deixem que Ele vos transforme, que Ele transforme as vossas mentes. Cristão, por nome, mas com mente impura, mente que não agrada a Deus. Do teu coração só provém pensamentos negativos. Da sua mente só provém pensamentos negativos. Só provém decisões negativas. Mas nós estamos na igreja enchendo os bancos, dizendo que amamos a Deus, que servimos a Deus, que pertencemos a Ele. Mas os nossos pensamentos não são agradáveis. Quando nós estamos em silêncio, quando nós estamos só, em que nós pensamos, onde é que nós inclinamos o nosso pensamento? Pensamos nas coisas do reino ou pensamos apenas nas coisas que não agradam a Deus? Pensamos naquele que é ilícito ou pensamos naquilo que é verdadeiro e justo? Cristão que quando está só pensa em fornicação, em roubo, em fofoca, em como é que vai destruir a vida das pessoas, em como é que vai entrar naquele lar para destruir, como é que vai partir o braço daquele papoite, como é que vou dormir com essas irmãs. Oh, meu Deus! Estamos cheios nas igrejas, jovens, dentro da igreja, com 2, 3, 4, 5 namoradas. E como é que você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Se você ainda não é transformado por Ele. Se a tua mente ainda não é transformada. Se você ainda não é convertido. Você está na igreja, mas não é convertido. Você está a servir, mas não é convertido. Porque a sua mente não é transformada por Ele. Ok? E como é que nós seremos transformados por Ele? Se nós não somos um sacrifício para Ele. Amado, comece por se entregar a Ele.
Ok? Comece por entregar o seu corpo como sacrifício vivo. Comece por entregar a sua vida, como o apóstolo Paulo nos roga, que entreguemos-nos, ofereçamos os nossos corpos a Ele. Pare de viver na hipocrisia. É o pastor que você engana. É o líder que você engana. É a mãe, é o pai que você engana. Mas não é Deus. Pois o Deus vê tudo, Ele é onipresente. O que você faz às escondidas, Ele te vê. Todas as vezes que você cai com irmãs, com os pastores na igreja, Ele te vê. Todas as vezes que você se embriaga nas escondidas, você se droga nas escondidas, você se masturba nas escondidas, Ele te vê. E Ele veio lhe dizer neste momento, entregue o seu corpo para que Ele mude a sua mente e para que você viva a sua vontade. Ele veio lhe dizer, entregue a sua vida para que Ele mude o seu jeito de pensar. Você mesmo não consegue. Vencer o pecado não consegues com teus esforços. Pois não é sobre a sua força. Não é sobre nenhum esforço seu, mas é sobre a graça de Deus. Apóstolo Paulo diz, o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, perdão, não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quem me libertará deste corpo miserável? Então compreenda que somente Jesus é capaz de te libertar deste corpo miserável. Mas para Ele libertar você, você precisa primeiramente entregar-se a Ele, ok? Precisas primeiramente entregar-se como um sacrifício a Ele. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Eu sei que é difícil, amado, mas não é impossível. Pois para Deus nada é impossível. Enquanto nós confiamos a Ele, confiamos no Seu Espírito Santo, Ele nos sustenta a sermos um sacrifício para Deus. A nossa vida a ser uma adoração para Deus. Ok? Ouça o que a Bíblia diz. 1 de Pedro, no seu capítulo 1, versículo 15. Acompanhe atentamente. Pois essa mensagem veio para mudar a sua vida. Só não vivemos a bondade de Deus. As nossas coisas às vezes só não dão mesmo certo. Porque nós não somos um sacrifício vivo para Deus. E a nossa mente ainda não é transformada. Por isso nós não conhecemos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. E acabamos por tropeçar onde não seria um lugar de tropeço. Onde nós tínhamos que levantar com firmeza, nós caímos. Porque nós não conhecemos qual é a vontade do Pai. Só não conhecemos porque nós não pertencemos realmente a Ele. Porque nós não nos entregamos realmente a Ele. Ouça, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que vocês fizerem. Assim como Deus que os chamou é santo. Amado, Deus nos chama para a santidade. Ok? Deus nos chama para a santidade, porque Ele é um Deus santo. Ele diz, sejam santos em tudo quanto fizerem, em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de pensar, em toda a nossa maneira de agir, de nos comportarmos. Tudo em nós precisa refletir a santidade de Deus. Tudo. Não é o espetáculo que faz-se nas igrejas, não. É a sua vida, a sua comunhão com Deus, onde não há pastor, onde não há líder, onde não há o irmão que te veja, onde não há irmã que te veja, o que é que você faz? Como é que você comporta-se? Num ambiente em que ninguém te conhece, ninguém sabe que és pregador, ninguém sabe que és evangelista, ninguém sabe que és pastor. Oh, como tem sido o seu posicionamento no seu local de trabalho, onde você vende, onde você estuda, onde ninguém conhece a sua identidade em Deus, como tem sido o seu posicionamento? Como?
Apóstolo Paulo diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Em tudo quanto fizerem, sede santos. Pois é a santidade que nos mantém na presença de Deus. Porque o nosso Deus é santo. E nós precisamos ser santos tal como Ele é. É a santidade que nos mantém na intimidade com Deus. É a santidade que nos mantém no temor a Deus. É a santidade que nos transforma, que nos faz conhecer a vontade de Deus. Vou contar para vocês um testemunho breve. Hoje eu saí, era para fazer algumas compras. E subi num táxi. Eu não tinha Bíblia, não usei lenço, estava assim, normal. Quando eu subi num táxi, o jovem que estava sentado perto de mim, ele cumprimentou-me. Jovem, bom dia. Eu disse, bom dia. Disse, vais à igreja? A primeira questão que me fez, vais à igreja? Eu olhei para ele. Eu disse, não. Ele disse, vai trabalhar? Olhei novamente e disse, não. Ele me disse, sabe por que eu pergunto tudo isso? Eu disse, por quê? Disse, porque você tem aparência de quem ora. E eu fiquei assustada. Eu olhei para mim. Oh, meu Deus. Disse, você tem aparência de quem ora. Você tem aparência de filha de Deus. Por isso que primeiro perguntei se vais à igreja. Porque a tua aparência é de quem ora. Amado, você não precisa testemunhar-se diante das pessoas. Você não precisa bater o peito diante das pessoas. Que eu sou. Eu sou o santo, eu sou o justo. Eu sou o servo, eu sou o ungido. Eu sou o filho, eu sou o assado cozido. Não! O Espírito de Deus testemunha quem nós somos. Enquanto nós vivemos na santidade, o Espírito de Deus testemunha por nós. E ele me disse, eu estou enganada. Eu disse, não, você não está enganado. Eu sou simplesmente filha de Deus. E ele disse, nota-se. Deu para notar que você é realmente filha de Deus. E eu perguntei-me, o que é que marcou esta diferença? Olhei ao meu redor. As pessoas que sentaram perto de mim tinham saias mais compridas que a minha. As pessoas que sentaram perto de mim, umas usaram lenço, outras cobriram seu corpo inteiro. Eu olhei para mim. O que que fez ele pensar que eu sou filha de Deus? Mas eu compreendi que enquanto nós vivemos em santidade, enquanto nós vivemos em comunhão com Deus, nós não precisamos nos testemunhar, nós não precisamos falar quem nós somos, mas o próprio Deus encarrega-se de fazer isso. O próprio Deus nos testifica, o próprio Deus diz ao mundo quem verdadeiramente nós somos. Não importa onde você estiver, não importa se conhecem você como filha de Deus ou não, mas enquanto você entrega-se a Deus, enquanto o seu corpo é um sacrifício para Ele, enquanto a sua vida é uma adoração para Ele, enquanto você vive em constante santidade, o Senhor testifica por você. Deixemos a hipocrisia, ok? Deixe a hipocrisia, deixe lá a hipocrisia. Não sirva de ponte para a salvação de outros. Não sirva de pontes para que uns possam ser salvos e você não ser salvo. Enquanto você pregar, tudo bem, as pessoas vão converter-se. As pessoas virão a Deus. O povo será tocado com a sua voz angelical quando você canta. As pessoas serão motivadas para servirem do jeito que você serve. Mas e você? E você? És apenas uma motivação para outros? És apenas uma ponte para outros? Entrega a sua vida, ok? Deus quer que nos entreguemos a Ele. Deus não é um cardiologista que precisa apenas do nosso coração, não. São os cardiologistas que precisam apenas do coração.
precisam saber como é que vai o seu coração, precisam tratar apenas do seu coração, mas Deus precisa tratar do seu todo. Deus precisa tratar do seu todo. Ele precisa de você. Diz que que vossos corpos são templos do Espírito Santo. Ele precisa de você por completo. O teu corpo, o teu espírito, a tua alma, a tua mente, o seu coração. Ele precisa de tudo quanto é seu. Que tudo em ti gira em torno de adoração, de honra, de louvor, de glória para Deus. Os teus talentos, os teus dons, a tua beleza, as tuas capacidades, que tudo gira em torno de adoração para Deus. Não para vivermos em hipocrisia, pois estamos cheios de hipócritas no serviço de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus, cheia de hipócritas. Dizem-se ser filhos, servos, mas não. Na verdade, eles não são. São lobos com pele de cordeiro. Deixe de ser lobo com pele de cordeiro e seja verdadeiramente um cordeiro. É isso que Deus quer, amado. Não adianta viver na hipocrisia, porque Deus sonda os corações, Deus sonda o interior, Deus sonda as entranhas do homem, Deus conhece você. Não tem como você esconder-se dele, não tem. Deus conhece você. Então por quê? Por que viver na hipocrisia? Por que fingir? Por que servir, adorar, orar? E depois, quando você sai da igreja, a sua vida é outra. As tuas músicas são outras. As tuas adorações tornam-se outras. Os teus pensamentos inclinam-se em coisas que desagradam a Deus. Ok? Viva em santidade. O Senhor nos chama para a santidade. Neste momento, o Senhor vai chamar a sua vida para a santidade. Pois Ele é um Deus santo. E convém que todos aqueles que o servem, que o buscam, que o adorem, sejam santos como Ele. Como a Bíblia diz, sede santos, porque Deus que vos chamou é um Deus santo. Que Deus abençoe a sua vida.